Ebenezer, até aqui me ajudou o Senhor. Ora, pois bem, eu agora estou a trazer este capítulo que fala sobre o Espírito Santo. Acho que este capítulo aqui terá 10 ou mais de 10 partes, porque o Espírito de Deus me revela que sempre eu tenho que falar do Espírito Santo, porque assim que estamos nos últimos tempos, as pessoas devem ter esse Espírito Santo dentro deles, ok? Então, vamos começar mesmo com esse tema sobre o Espírito Santo. Olha, antigamente no Velho Testamento, o Espírito Santo estava derramado em medidas. Em medidas de que forma? Estava sobre os reis. Estás a ver? Os reis, antigamente, que hoje são presidentes, governantes, tinham que ter o Espírito Santo. Ok? Diferentemente de hoje, por isso que muitos dos nossos dirigentes caem na corrupção, são corruptos, porque não têm o Espírito Santo. Então, antigamente, pegava-se num óleo, no Antigo Testamento, um óleo, um azeite. Antes era santificado o azeite, então era derramado sobre a cabeça de quem fosse escolhido para fazer a obra de Deus, ou para um certo rei, um certo governante. Okay? Então, logo quando era derramado o azeite sobre a cabeça, então em seguida o Espírito Santo se apoderava da pessoa. Okay? Isto era antigamente, porque o Espírito Santo estava em medidas aos sacerdotes, não estava para toda a gente que nem hoje. Não estava, não. Ok? Então, depois disso, Deus falou através do profeta Joel. Você pode ler o livro de Joel, isso onde diz: nos últimos tempos acontecerá que derramarei o meu espírito sobre todos, um espírito sem medidas, ok? Os vossos filhos profetizarão, os vossos velhos terão sonho, terão visões. É o que está a acontecer hoje, ok? Então, Jesus Cristo, quando ministrava, também disse o seguinte: eu tenho vos ensinado muita coisa, muita. Então, não é possível entender essas coisas sem o Espírito Santo. Ele disse no livro de João: eu tenho que ir. Quando eu for, vou vos enviar o Espírito, esse mesmo Espírito, virá vos fazer entender tudo quanto eu ensinei. Ok? Por isso que você que não tem o Espírito Santo, quando pegas a Bíblia a ler, você não entende nada. Porque por detrás das Sagradas Escrituras está lá um Espírito de Deus, que é o Espírito Santo. Ele é que te faz compreender. Já para você compreender, tem que você também ter aquele mesmo Espírito. E por isso você não entende. Essas lives também, sem o Espírito Santo, você não vai entender. Eu apenas estou a te dar o caminho. O receber ou não receber, você é que tem que sacrificar algumas coisas. Ok? Então, pela primeira vez, quando Jesus Cristo subiu, e de como subiu, a Bíblia diz que descerá, e eu estou à espera, estou pronto para recebê-lo, para o arrebatamento. Então você pode conferir isso no livro de Atos 2. Então, onde os apóstolos estavam reunidos, isso chama-se Dia do Pentecoste, onde apenas quase 120 pessoas é que tiveram esse Espírito Santo, mas tinha muitos varões religiosidade, não receberam o Espírito Santo e nem sabiam o que era. O que eles diziam, esses estão bêbados, não sei o que. Então Pedro discursou. Você tem que ler a Bíblia, vai procura ali, Atos 2. Pela primeira vez que foi derramado o Espírito Santo, sem medidas. Porque já tinha sido anunciado isso, Jesus também já tinha falado que quando eu subir tem que trazer virá o Consolador. Então, os apóstolos e outros que estavam lá ficaram cheios, começaram a falar em línguas estranhas. Se você já prestou atenção nessas minhas lives, às vezes aparece uma língua que você não entende, é o próprio Espírito, que eu também não entendo. O Espírito é que fala, intercede por mim, ok? Então,
ficaram cheios do Espírito Santo e coragem, porque esse Espírito é de quando Jesus morreu e subiu, os apóstolos ficavam confinados, com medo. Que paz, não sei se vamos morrer. Não tinham recebido, quando receberam o Espírito Santo, cada um saiu, começou a pregar o Evangelho, não tinham medo de nada, iam ao tribunal aonde eles venciam, porque o Espírito de Deus estava neles, Deus estava neles na totalidade, através do Espírito Santo. Por isso você tem que acordar e dizer, você que recebeu o Espírito Santo, acordar e dizer, bom dia Espírito Santo, porque é uma personalidade. Você não está a imaginar o que é andar com Deus, comer com Deus, tomar banho com Deus, através do Espírito Santo. Oh, irmão, você não está a entender. Um dos sinais de que você recebeu o Espírito Santo é línguas estranhas. Há uma língua estranha, não estou a falar do seu dialeto, o dialeto de um certo país ou de um certo distrito, não. Há uma língua que nem você não vai entender. É o Espírito falando com Deus, mas o próprio Espírito Santo é Deus, são um. Ok? Por isso tem Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito. Então, você que duvida se tem ou não o Espírito Santo, fica sabendo que você não tem nada. E não é um espírito de dúvida, é o espírito da certeza. Espírito Santo, você tem que falar em línguas estranhas. É normal no primeiro dia você não falar, mas quando você vai orando, cresce. Esse espírito cresce através da palavra. Quando você vai ler e praticando, o Espírito Santo cresce. O apóstolo Timóteo teve muitas dificuldades, andou a ficar muito doente falando nisso. Porque tinha o Espírito Santo, mas estava a dormir. E sempre o apóstolo Paulo escrevia a carta, Timóteo 1, Timóteo 2, desperta o dom do Espírito que está em ti, desperta, você tende a ficar doente. Por quê? Porque o Espírito estava a relaxar, o Espírito não ficava cheio do Espírito Santo. Ok? Até que recomendou-lhe para beber um pouco de vinho por causa das doenças que ele toda hora ficava doente, apóstolo Timóteo. Mas depois recuperou, o Espírito ficou em grande. Como aqui é a primeira parte, ainda é de ir até lá, vais compreender bem essas coisas. Ok? O Espírito Santo não é um espírito de dúvida, não. É o espírito da certeza. Espírito de coragem. Quando você me vem a gravar, a falar do que se passa numa certa igreja, uma falsidade, é por causa desse espírito, é espírito de coragem. Eu não tenho medo de ninguém. Eu ando com Deus, eu como com Deus, durmo com Deus. Para você me destruir, eu tenho que destruir o Espírito Santo primeiro. Aí sim. E isso é impossível. Ok? Aqui na terra, amados irmãos, impossível mesmo é você andar neutro, como muitos dizem. Eu não tenho Espírito Santo, eu não tenho demônios. Não. Eu nego com todas as letras. N-A-U. Não. Você não vive neutro, não. Você nega o diabo com boca, mas as suas obras dizem que você tem demônios. Ok? Muitos aceitam a Jesus com boca, mas as suas obras dizem que não tem Jesus, não tem Deus, não tem nada. Você que não vive neutro. Se não tem demônios, tem o Espírito Santo. Se tem o Espírito Santo, é a certeza. Não há que você duvidar, não sei se eu recebi, não sei se eu não recebi. Não, eu nego. Você que duvida, não tem. Você é pregador, você duvida que não tem Espírito Santo, você não tem. É Espírito da certeza. Deus te revela coisas, você pensa coisas de Deus. Ok? Então, você que agora diz que eu não tenho nem Espírito Santo e nem demônios. Não, é mentira. Você tem demônios. O maior erro, o que o diabo quer que sempre esteja na cabeça das pessoas, é que ele quer que você não saiba que ele existe, que ele está sobre ti. O diabo luta dia e noite para você não saber disso. Olha, trarei parte 2 amanhã, ok? Que Deus te proteja.